Satnam, eu tinha combinado de fazer a live às 9 horas e eu resolvi antecipar um pouquinho, tô até com esse olho vermelho de chorar, porque hoje de manhã, bom dia, tudo bem? Hoje de manhã eu acordei e uma pessoa que eu atendia veio me mandar uma mensagem contando sobre algo que ela está passando e eu acabei que eu me sensibilizei com a história dela, com o sofrimento dela e coincidiu, né, do tema de hoje ser como se acolher em momentos difíceis. E eu tenho uma sensibilidade muito grande, o meu feminino ele é muito sensível, então a minha intuição, a minha mediunidade, tudo isso é muito aflorado e eu digo assim que é fácil lidar com as minhas dificuldades, mas quando eu acesso o sofrimento de um coletivo, isso é muito intenso, isso é muito real. E que bom que eu tenho essa sensibilidade de conseguir acessar o sofrimento dos outros e para trazer isso também, por isso que eu quis antecipar também, para que o que eu possa compartilhar com vocês hoje venha mais do meu coração do que da minha cabeça. E em momentos de dificuldade, gente, entender assim que por causa de uma limitação que a gente acaba se identificando com papéis, com esse personagem, do que nós fazemos, da vida que nós levamos, muitas vezes nós caímos nesse aspecto mais do ego, sabe? E nos desconectamos de quem nós somos em essência, do que nos conecta uns aos outros. E antes de mais nada, entender assim que a resposta, a cura, enfim, o colo, né? Esse acolhimento que você busca no momento de dificuldade, isso tudo você vai encontrar no amor. Não existe um caminho de cura, um caminho de transformação que não passe pelo amor. A questão é o quanto há uma resistência, o quanto de barreira existe para entrar nesse espaço do amor. E é nesse espaço que você vai encontrar essa paz, o alívio para o sofrimento que você possa estar experienciando. E diante disso, quantas vezes você quer lidar com o seu sofrimento, com os seus desafios, passando por isso sozinha, sabe? E é por isso que o autoconhecimento ele é tão importante no sentido de eu busco dentro de mim o que está acontecendo, eu busco dentro de mim o que eu estou precisando. E a partir do momento que eu tenho essa clareza, eu comunico ao outro, no sentido de não tentar lidar com tudo sozinha, não tentar ser autossuficiente, sabe? Que isso vem do ego. E o sofrimento, a dor, isso vem exatamente para te tornar humana, sabe? Para te lembrar que por mais que você seja fodona, por mais que você seja uma pessoa incrível, que é isso que você realmente é, você precisa dos outros. E o sofrimento, os desafios, eles vêm exatamente para isso, para te voltar para esse lugar, para essa condição humana e te conectar com os outros, no sentido de que você é limitada em algumas capacidades exatamente para isso, para que você não leve a tua vida, para que você não caminhe sozinha durante a sua vida, assim como as outras pessoas precisam de algo que você tem, e aí que a gente se conecta, aí que formam os elos, essa troca, o compartilhar, essa dança. Então, durante o seu sofrimento, entenda isso também, que é natural que você não dê conta de tudo. E esse autocuidado, o amor próprio, o zelar por si, é como se você tivesse, imagina assim, você tem dentro de você um quarto, né? Vamos falar assim, aquele quarto da bagunça. E quando esse quarto está organizado, quando esse quarto está preenchido com amor, você se torna uma sustentação no sentido de um pilar, né? Não uma muleta, mas um pilar para o processo de outra pessoa, no sentido assim, nós nos apoiamos, assim como uma mesa que tem 4 pilares, quando você tira um pilar, ela fica bamba, né? Então, nós somos um no todo, no sentido de que eu preciso das outras pessoas precisam de mim, e não que isso se torne uma dependência, não que isso se torne um apego, mas entender em momentos difíceis, faça esse movimento de pedir ajuda, tá? Quando você estiver passando
por esse momento desafiador, porque vai ter alguém, e aí entram as trocas também, tá, gente? Eu sei que é sobre se acolher, a proposta da live do que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o autoacolhimento, mas eu senti muito forte de trazer isso para vocês também, porque de repente nesse mundo que visa tanto também essa questão da produtividade, o fazer, o agir, você ser uma super pessoa, né? Esse é um discurso muito pregado hoje, principalmente na internet. E dentro disso, dessa busca, pode acabar, né, incentivando também essa questão da individualidade, é muito grande. E entendendo que nisso você acaba levando um peso, sofrendo em silêncio quando não tem necessidade. Porque o equilíbrio das trocas nas relações, elas se estabelecem dessa forma também, no sentido de que hoje eu tenho condições de doar, hoje eu tenho condições de receber, e amanhã eu vou ser a pessoa que preciso de colo e preciso de ajuda. E nisso eu equilibro as relações, porque se eu sou a pessoa que eu estou constantemente pedindo, de repente eu não abro espaço para equilibrar no sentido de que as pessoas possam também receber de mim. Então, começa criando essa consciência de que hoje, de repente, você não quer incomodar, ou hoje você quer ser forte, dar conta de tudo sozinho, e acaba sofrendo em silêncio, e isso está sangrando, isso está pulsando, isso é real dentro de você. Então, entra nesse espaço de equilíbrio, que assim como eu sinto prazer, assim como eu sinto amor, eu me sinto bem ajudando, quando eu estou mal, eu abro espaço para que outras pessoas que têm condições experienciem isso também. Então, esse autoacolhimento, ele passa também por esse espaço de abrir espaços internos e verbalizar isso como pedido de ajuda, para que esse amor possa fluir também a partir dos outros, no sentido de que quando eu não consigo acessar o amor dentro de mim, quando isso está difícil, quando eu estou passando por algo, porque tem momentos realmente assim que a vida ela exige muito da gente e a gente tem a sensação que não vai dar conta. A gente dá conta, mas a gente tem essa sensação porque o sentir é real, né? Então, quando esse sentir se tornar real, abre espaço para que você possa se conectar com o amor a partir da troca com a outra pessoa. E isso é pedindo ajuda, isso é você falando o que você sente, isso é você se permitindo ser vulnerável, no sentido de que eu não estou dando conta disso, hoje eu preciso de ajuda, sabe? Então, quando a gente idealiza essa perfeição, quando a gente mascara o sofrimento, no sentido de que eu não vou permitir que isso venha à tona, eu não vou mostrar o que eu sinto, isso se torna um fardo e não precisa ser assim, você não precisa sofrer em silêncio. Bom dia, Paulo. Então, isso é algo muito real, sabe? E quando você tenta resolver algo sozinho, quando o sofrimento está muito grande, o que acontece? Acontece que você acaba mergulhando na dor e se identificando tanto com o momento que você está vivendo, tanto com a situação, tanto com o sentimento, que você acaba se tornando refém disso, no sentido de que eu me aproximei tanto, eu me identifico tanto que agora eu só consigo enxergar isso. Sabe quando você pega uma cena e você olha bem de perto, ou quando você dá zoom numa imagem, você só vê aquele aspecto e você não vê o todo, você perde o todo. Então, o dar conta sozinha muitas vezes é isso. Eu me identifiquei tanto que eu não consigo me desidentificar, eu não consigo entrar num espaço neutro, num espaço de imparcialidade, onde eu vou enxergar os aspectos positivos e negativos, onde eu vou enxergar outras possibilidades diante do que está acontecendo, outras percepções, outras formas de enxergar, perceber e sentir o que está acontecendo. Porque eu mergulhei tanto nisso, sozinha, e que de repente eu me atolei nisso. E de repente isso de você pedir, de você comunicar para o outro, só o fato de você verbalizar como você se sente, o que está acontecendo, isso já vai te ajudar no sentido de que você vai se ouvir. Quando você verbaliza, porque quando você está no pensamento, vou falar por mim, muitas vezes eu achava que não era necessário falar. Muitas vezes eu achava que não era necessário eu escrever porque já estava aqui na minha cabeça, então eu já estava pensando, já estava sentindo, eu já estava tendo a clareza do que estava acontecendo. E quando você verbaliza, você se escuta. Você escuta o que você está falando, você percebe, é como se você trouxesse um pouco do que está inconsciente para o consciente, sabe? Então, começa a fazer esse exercício de verbalizar
como você está se sentindo. E para você saber como você está se sentindo, você tem que estar conectado com o teu corpo, sabe? Você tem que fechar um pouco dos estímulos externos para sentir. Então, o primeiro passo seria o que eu estou sentindo, sabe? E eu percebo que quando eu pergunto isso, quando, enfim, eu estou diante de uma pessoa, eu pergunto como você está sentindo, eu percebo que existe essa lacuna, esse vácuo onde a pessoa, ela sabe que ela está mal, ela sabe que ela está em sofrimento, mas ela não sabe identificar o que ela está sentindo. Então começa a exercitar isso de que, ok, eu estou sofrendo, isso é uma dor real no meu sentir, mas o que eu estou sentindo, sabe? É um medo, é uma tristeza, é uma angústia. Começa a dar nomes para que isso vá se tornando mais consciente. Quanto mais você olha para isso, mais consciente isso se torna. Então, se fosse colocar em etapas, eu não gosto de colocar muito em etapas esse processo do sentir, porque senão a gente racionaliza. E, como eu digo, a cura, a transformação, ela vem a partir do amor. O amor, ele não acontece na cabeça, o amor acontece no sentir, no coração. Então, quando você estiver passando por um momento de sofrimento, como eu falei, primeiro peça ajuda, comunique, sabe, o que está acontecendo internamente, porque muitas vezes você acha que pode estar sendo óbvio que você não está bem, só que o óbvio, ele só se torna óbvio quando ele é dito. E o óbvio só se torna óbvio quando você entra em contato com isso. Então, tanto para você, vou falar por mim, porque muitas vezes eu estive em sofrimento e eu não sabia que eu estava em sofrimento. Eu não sabia nomear isso como sofrimento. Ou eu trouxe tanto para o meu mental que eu abafei isso no meu sentir, só que não existe abafar, não existe jogar para baixo do tapete o que acontece dentro da gente, não existe jogar fora, a menos que isso seja curado, que isso seja sentido, que isso seja acolhido. Agora, quando isso é reprimido, não existe fora, isso tudo está acontecendo no meu corpo, as minhas células estão registrando tudo o que acontece. Então, eu estou reprimindo, mas esse sentir vai continuar abafado aqui e ele vai vir à tona em forma de reações, de impulsos, sabe? Aqueles comportamentos que você não controla, quando você vê, já foi. Então, é tudo aquilo que você reprimiu em algum momento. Então, entende a necessidade do se acolher em momentos difíceis. E o que eu diria seria, no primeiro momento, sai da cabeça, vem do coração, da cabeça para baixo, sabe? Como se não tivesse a tua cabeça, o que acontece no teu sentir. Então, em um primeiro momento seria dê colo, dê espaço para que essa dor exista, no sentido de não negar o que você está sentindo. Então, isso pode vir porque, se você pensar, vamos pegar assim, dos homens, por exemplo, se você perceber, é muito mais difícil, tudo isso foi colocado socialmente, né? A gente entra num julgamento do que é certo, do que é errado, do que é bom e não é ruim. E esse julgamento, ele nos aprisiona. Então, se você pegar no universo masculino, é muito difícil para um homem acolher, aceitar e permitir que venha à tona uma tristeza, que ele chore, que ele admite que ele não está dando conta de algo, que ele tem medo de algo. Mas para um homem expressar a raiva, isso é socialmente aceito. E por isso existe tanto violência dentro do universo masculino, né? Então, assim, a raiva é aceita e a tristeza não. E para as mulheres seria o contrário, né? No sentido de que é aceito que uma mulher, socialmente eu tô falando, tá, gente? Não num processo interno de cura. Mas assim, que para a mulher tá ok a mulher chorar, a mulher ser triste, mas uma mulher ter raiva, ela é vista como neurótica, ela é vista como louca. Então, entende que muito do que você não se permite sentir foi algo que foi padronizado, algo que foi estipulado por uma sociedade doente. Porque o sentir é real, todo mundo sente medo, todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente vergonha. Isso é uma condição humana. E o quanto de repente você vem lutando, sufocando, reprimindo isso, porque, poxa, não é legal, né? Isso é feio isso. Nós dizemos isso para a criança. E nós crescemos com isso no sentido de como se fosse condicionado o que você é, o seu merecimento, o teu valor, você ser digna de ser amada, de receber amor, de sentir amor, está condicionado ao que você faz. E nós observamos isso lá na criança. Quando a criança faz birra, quando a criança chora, isso é feio. Eu não gosto quando você faz isso. Então, isso é um ciclo. Isso é um ciclo que vai se repetindo. Nós crescemos com isso, nós passamos isso adiante.
E a criança, ela não tem essa maturidade, esse discernimento para entender o que é do outro, o que é dela, o que é real, o que não é. Ela está o tempo inteiro entendendo que a moeda de troca, o que está em jogo, o que está em ameaça ali é o amor. E o quanto você se tornou uma adulta e continua com medo disso ser ameaçado, sabe? Colocando o teu valor, a tua condição, o teu merecimento condicionado ao que você sente. Então, vá desconstruindo e ressignificando isso e entendendo que nós estamos vivendo e experienciando uma condição humana, e dentro dessa condição humana nós vamos passar por toda essa oscilação emocional, nós vamos sentir dor. Não tem como você viver uma vida sem entrar em contato com a dor. Não que você tenha que buscar a dor para você crescer, para você se transformar, não é isso. Mas isso não é algo que está no seu controle. Então, como que você vai olhar para isso também vai te ajudar no seu processo de autoacolhimento, de que a dor faz parte da minha experiência humana. Enquanto eu estiver viva, eu estou sujeita a entrar em contato com isso. E isso não está no meu controle. Né? Porque o amor, né? Tudo que nós estamos tentando preservar, tudo que nós estamos tentando buscar é o amor. Entenda que por trás de todo esse movimento da vida é o amor que está por trás disso. Então, muitas vezes você pode se fechar também no sentido de que amar significa também entrar em contato com dor quando o ciclo encerra, quando a pessoa parte, quando a pessoa não quer mais estar com você. Mas, por outro lado, se você nega tudo isso, você também nega entrar em contato e experienciar o que é isso que você mais quer, porque é a tua essência, você quer voltar a pulsar com a vibração, com a frequência da tua essência, que é o amor. Então, diante disso, sai da cabeça que entra em tanto julgamento, sabe? E se você observar isso, eu falo assim, eu sinto vergonha também, não vergonha de julgamento, de vergonha de autocondenação, mas vergonha de... Poxa, Laura, você caiu nesse espaço, né, de que entrar em julgamento diante da vida dos outros também, porque nós desconhecemos o sofrimento que aquela outra pessoa está sustentando, o quanto aquela pessoa, quanto está sendo um desafiador para essa pessoa ir adiante. E muitas vezes nós entramos nesse julgamento com o outro, mas nós entramos com nós mesmos também, de julgar, condenar o que você sente, o que você faz, o que você dá conta de ser hoje. Então, de qualquer forma, tanto para o outro quanto para si mesma, o julgamento ele te coloca num espaço aprisionador, sabe? Num espaço tão reduzido. E isso te distancia tanto de você entrar nesse amor, de você preencher esse quarto da bagunça que eu falei, que quando ele está cheio você tem condição de estender a mão para o outro, e quando ele está vazio é o momento que você precisa pedir, né, a mão do outro, pedir essa ajuda. Então, entendendo assim que esse processo de se acolher em momentos difíceis seria se permitir. A grande palavra seria eu me permito. Eu me permito não dar conta, eu me permito sentir tristeza, eu me permito sentir medo, eu me permito não dar conta, porque as outras pessoas não dão também. E assim, é um processo de se igualar que eu falo. A autocompaixão, ela vem no sentido de que nós estamos dentro de uma condição. E assim como os outros, assim como eu autorizo os meus amigos, as pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas que eu amo, como eu consigo trazer esse olhar para elas quando não estão bem e dizer uma palavra amorosa, de ser um apoio, eu também, a autocompaixão seria isso. Eu, assim como os outros, eu tanto quanto os outros. Então seria esse nível de igualdade, onde eu não olho para uma pessoa que está mal, que vem falar comigo, condenando, julgando, sendo dura e sendo crítica. Então, eu vou exercitando esse mesmo olhar, esse mesmo discurso, essa mesma fala, essa mesma permissão comigo mesma. E isso é um exercício, gente. A gente não aprende isso, a gente tem que desenvolver, sabe? A gente não cresceu aprendendo isso, a gente vai desenvolvendo. Então, é um exercício. Então, em alguns momentos, você vai se pegar de novo se julgando. E o momento é esse momento de consciência, de estado de presença, de quando eu me percebo novamente nesse discurso que me condena, novamente nesse discurso duro que exige, eu lembro que eu também me permito, que eu também, assim como os outros, e assim trazendo essa busca, por exemplo, pela autoestima, ela muitas vezes nos separa, nos desconecta dessa humanidade, no sentido de que muitas vezes nessa busca por autoestima, entende, não como um amor próprio, mas
A autoestima, ela vem nesse sentido de comparação, sabe? De que um tem que ser melhor com o outro, um tem que dar mais conta que o outro, e isso vai distanciando também, que vai entrando nesse aspecto do ego, sabe? Até tinha feito uma anotação aqui que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Vem numa comparação, essa necessidade de você ser especial acima da média, que vai levando ao narcisismo, uma comparação constante com o outro. Essa questão, então, quando a gente sai dessa busca pela autoestima, não pelo amor próprio, mas pela autoestima, e vem pela autocompaixão, é quando a gente se permite fracassar, a gente se permite falhar, a gente se permite encontrar um outro caminho, uma outra alternativa, que é da autocompaixão, sabe? Obrigada, Paulo. Então, assim, encontrar esse espaço. Então, a autocompaixão seria de trazer esse olhar, esse acolhimento. E eu digo assim que, para mim, o autoacolhimento, a compaixão foi um processo libertador, porque eu sempre exigi muito de mim, eu sempre fui muito dura. E por algum motivo que eu desconheço, eu acreditava assim que se eu exigisse de mim, se eu fosse dura comigo, eu daria o melhor de mim. Em algum momento da minha vida eu acreditei nisso e eu me identifiquei, e era essa abordagem que eu tinha na relação comigo mesma. Eu lembro que até uma vez num trabalho com uma terapeuta, né, nós estávamos trabalhando juntas, e ela me disse: você exige muito das pessoas com quem você convive. Eu lembro que foi essa fala que ela me disse. E eu falei: realmente, eu exijo, eu reconhecia, isso era óbvio pra mim que eu exigia. Mas assim, nós encerramos a conversa e tal, e eu fiquei pensando sobre isso. E para mim, o meu discurso era: eu exijo muito das pessoas porque eu enxergo o potencial que elas têm de ser. E no sentido de que eu exigir das pessoas, eu estava acreditando que eu estava ajudando essas pessoas a explorarem o potencial delas, a capacidade que elas têm para ser. E eu fiquei pensando nisso, falei: poxa, ela tá me trazendo isso que é difícil, né? Que eu exijo muito. E eu fiquei pensando, e eu identifiquei que isso era um movimento que eu fazia comigo mesma, que eu exigia de mim para encontrar o máximo do meu potencial. E eu fazia isso através da dureza, sabe? A partir de que, como se nunca nada fosse o suficiente. Sempre precisasse mais, sempre precisasse dar mais, sempre precisasse, sabe assim? E quando eu identifiquei isso, falei: nossa, eu faço esse movimento com os outros porque esse é o movimento que eu faço comigo. Então, observa como é que você trata os outros, se não é dessa forma também que você se trata, nesse sentido de não quando alguém está no sofrimento, mas quando está tudo bem. Se você é uma pessoa que está sempre julgando, se você é uma pessoa que está sempre criticando, achando que essa crítica é construtiva, se você, sabe, é alguém que está sempre exigindo, sempre buscando o perfeccionismo, e observa, traz esse olhar, esse movimento para si, observa se não é dessa forma que você se trata, não se permitindo falhar, não se permitindo ser frágil, não se permitindo ser vulnerável. Porque quando você entra nesse movimento, tô falando por mim, que foi isso que eu experienciei, e que hoje eu me autorizar não dar conta, hoje eu me permitir ser frágil, me permitir ter medo, me permitir, enfim, ter dor e poder comunicar isso, poder pedir ajuda, isso é um sofrimento, isso deixou de ser um sofrimento, isso se tornou leve, sabe? E é uma libertação, porque é como quando você tenta dar conta de tudo, é como se você sustentasse algo muito pesado, que são máscaras, que são escudos. E quando você se autoriza, como eu falei, o verbo é se permitir, quando você se permite estar assim, você abre mão de um esforço enorme que você está fazendo, né? A comparação que eu digo sempre é como se você tentasse segurar uma bola embaixo da água na piscina. Você tem que estar tenso o tempo inteiro mantendo aquela bola, e um momento de descuido, um momento que você relaxa, aquela bola vem com força à tona. E é isso que acontece quando nós reprimimos algo que é real no nosso sentir. Então, seja esse colo, no sentido de que eu dou espaço para que isso também aconteça e sinta. Então, assim como eu me permito sentir e expressar minha felicidade, a minha alegria, amor, eu também me permito abrir espaço para eu sentir e comunicar os sentimentos que trazem dor para mim. Porque vamos pegar da raiva, por exemplo. Eu posso sentir raiva, mas isso não me autoriza a projetar e descontar minha raiva nos outros.
Mas eu me autorizo isso, é ok eu expressar a minha raiva. E a minha raiva pode ser gritando, né? Expressando, gritando, não com o outro, mas dando soco no travesseiro, né? Como eu falei já várias vezes, o que eu fazia quando eu morava no apartamento, eu pegava um tapete e eu batia esse tapete na parede, eu sentia muita raiva, sabe? Eu fui uma pessoa que já senti muita raiva. E a raiva ela é um sentimento que ela te domina, ela é muito forte. Quando você aprende a usar essa raiva, você pode canalizar ela para um processo criativo. Mas e quando você não dá conta disso? E quando foi uma tristeza que se acumulou e veio à tona como uma forma de raiva? Como você lida com isso? Como você se permite sentir isso? Então, entende isso como um processo de se autorizar e o se acolher nos momentos, então, de dificuldades, nesses momentos mais desafiadores, seria isso, de que eu vou sentir sem o julgamento, eu vou acolher o que eu estou sentindo e acolher, até foi algo que alguém que eu estava atendendo na semana perguntou, como é isso, Laura, como que eu vou fazer isso? Seria no processo de você sair da tua cabeça, de tentar entender, porque o mental, a nossa polaridade masculina, a primeira coisa que ela faz é querer achar uma solução, né? A polaridade masculina é isso, é o fazer, encontrar respostas, soluções, projetos, fazer acontecer. Então, assim, é buscar um caminho, né? E a nossa polaridade feminina seria o sentir, o acolhimento, e a cura, ela passa por esse acolhimento, ela passa pelo feminino. Então, seria isso, de você sair do seu mental, porque quando você entra num processo de sofrimento, a primeira coisa que a tua mente fala é como eu resolvo isso? Como eu faço isso parar? Não é? A mente, ela quer soluções, ela quer resposta, ela quer cessar isso. Mas você só vai curar isso quando você passar pelo teu sentir, quando você acolher, ou seja, quando eu me permitir sentir o que eu estou sentindo. Então, o processo seria, ok, lógico, existem níveis, intensidades diferentes de dor, de sofrimento, e é muito mais fácil você começar a exercitar, né, esse movimento num sofrimento mais leve, né? Nas dores que são menos intensas, para que quando você se depare com um sofrimento real e muito intenso, você já esteja habituada a fazer esse movimento, esse ciclo, né? Então seria o que eu vou sentir, poxa, tem um desconforto, nós sabemos como é o desconforto, às vezes a gente não sabe identificar o que é, mas você se permite sentir, e o se permitir sentir seria, eu dou um passo atrás, e eu deixo isso vir à tona e observo, sabe? É igual assistir TV, tem algo passando ali e existe então uma voz na minha cabeça, existe o meu sentir, mas eu tô envolvida, mas eu tô separada da TV quando você está assistindo um filme, não é? Você sabe que você não é aquele filme, você sabe que você não é aqueles personagens, mas você está envolvida com aquilo. É a mesma coisa que você vai fazer, no sentido de que eu vou me permitir sentir, poxa, eu tô triste, Se você consegue já nomear isso, eu estou triste, dê nome. Quando você conseguir identificar o que você sente, dê nome. Eu estou triste. O que eu faço com isso? Nada, você não vai fazer nada com isso. Você vai passar pelo processo, você vai sentir. E aí que entra a vulnerabilidade. Quando eu me abro para o sentir, ou melhor, quando eu me fecho para o sentir, eu muitas vezes bloqueio, reprimo e não sinto com tanta intensidade a tristeza, a angústia, a dor. Mas quando eu me bloqueio para isso, eu também me bloqueio para sentir amor, sentir alegria, sentir, sabe, essa leveza e ter esse brilho da vida. Então, entende que você não tem como escolher no sentido de que eu só vou sentir coisas boas e vou conseguir reprimir as ruins, não. Esse movimento de escolher um ao outro, ele vem desse racional que está julgando e dizendo isso aqui é bom, isso é ruim. E entendendo que a tristeza, ela é ruim, porque é dessa forma que você está enxergando. Você fez, é uma percepção que você está tendo sobre o que está acontecendo, é uma identificação que você está tendo a partir dessa percepção e dessa lente. Então, eu enxergo a tristeza como algo ruim, então isso se torna algo indesejável, e quando eu entro nesse espaço de tristeza, isso se torna um sofrimento. Porque por trás desse sofrimento existe o desejo de que eu desejo sentir felicidade, eu não desejo sentir isso. Então, entende que o julgamento entre o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, isso vai te aprisionar, certo? Você se torna refém disso. Por quê? Porque se isso é ruim, se isso é mal,
e eu estou entrando em contato, eu entro em sofrimento porque eu desejo sentir a coisa oposta. Agora, quando eu saio desse espaço de julgamento, quando eu entro na imparcialidade, nessa neutralidade que isso tudo faz parte, a noite, o dia, o sol, a lua, o quente, o calor, né? Então, assim, a tristeza, a alegria, tudo isso faz parte, são polaridades de um aspecto, de um todo que se complementa. Então, eu estou experienciando essa tristeza, poxa, isso dói, mas isso não é ruim, isso dói. E eu vou deixar isso vir à tona, porque essa tristeza está comunicando algo sobre mim, né? Vai ficar salva a live, tá? Depois vocês podem assistir no IGTV as lives da semana, todas vão ficar salvas. Então, seria isso, de que o que está trazendo sofrimento para você, de repente, seja você, esse esforço que você está colocando, esse movimento que você está fazendo para sair e para negar o que você está sentindo. E quando você se autoriza no sentido de que isso dói, mas isso não é bom nem ruim, isso é neutro, você dá espaço para que isso passe por você. Então é assim, são como nuvens, os sentimentos vêm e vão e eles estão sinalizando algo sobre você. Então é sempre um direcionamento, porque se você estiver presente, se você estiver se autorizando, você vai conseguir entender o que cada sentimento está comunicando para você. Ou seja, se eu fiquei triste, por que eu fiquei triste nesse momento? O que aconteceu aqui? Então, de repente, a minha tristeza, ela está me protegendo, ela está sinalizando, ela está me preservando de algo que eu não deveria estar fazendo, no sentido porque isso me fere, porque esse não é o caminho, porque essa não é a atitude que é a minha essência quer ter, sabe? Ou isso me fere porque isso me deixa triste, porque está mostrando uma ferida que eu tive lá atrás e que não foi curada. Então, a tristeza ela está vindo à tona para me dizer, pare, cure isso, acolha isso. Olhe para esse aspecto, sabe? Então, assim, a tristeza, o sofrimento, a dor, ela te tira do automático. Ela te mobiliza no sentido de que, ei, existe algo aqui sobre você que você não está olhando. Existe algo aqui que eu quero te contar sobre a sua história, sobre você. E se você parar para me sentir, nós fazemos as pazes. Então, o acolher, o permitir sentir, isso vai se dissolvendo. E quando você nega, isso vai ganhando força, sabe? Então, o que você aceita, o que você acolhe, você tem condições de fazer diferente. E quando você nega, você se torna refém disso, tá? Então, saia desse cabo de guerra que eu quero só sentir isso, eu vou puxar para isso, eu quero negar isso. Como eu saio disso, me livrar desse sentimento? Porque é essa sensação que nós temos quando nós estamos em sofrimento. A sensação de olhar para alguém e dizer, me tira disso, me salva disso, porque isso dói muito, isso fere muito. Então seria esse movimento de que eu vou sentir. Poxa, eu tô sentindo vergonha. É horrível sentir vergonha, mas eu tô sentindo. E então assim, eu autorizo e depois isso vai se manifestar de uma outra forma. Entendendo assim que abre o seu coração para sentir, para deixar isso entrar, tá? E é o que? Você pode fechar os olhos, como eu falei, são intensidades diferentes, então você começa exercitando nessas intensidades mais leves, para depois você se aprofundar no que é mais intenso, porque você já vai saber fazer, já vai saber acolher. Então seria de você fechar os olhos e permitir que essa emoção exista dentro de você. E observa como ela acontece no teu corpo, sabe? Eu gosto de pensar assim que é como você pegar um copo de água assim, e jogar uma tinta, sabe? Os sentimentos são essa tinta, ela chega e aí ela vai se espalhando, ela vai ganhando uma cor, ela vai ganhando, sabe? E é assim que acontece no seu corpo, o sentimento chega e ele vai se espalhando, ele vai se manifestando de diferentes formas no seu corpo. E então a tristeza ela vai se expressar, de repente seu coração fica apertado, a raiva, de repente seu estômago comece a doer ou você comece a tornar mais rígida, a angústia, cada sentimento, eu tô falando dos sentimentos desagradáveis porque nós estamos falando do sofrimento, mas assim, cada sentimento vai se manifestar no teu corpo de uma forma, e o quanto você tem consciência disso. Lembrando que quando a gente bloqueia os sentimentos que são julgados como ruins ou desagradáveis porque eles trazem dor, nós também bloqueamos os sentimentos que são desejáveis, né? Então, assim como de repente você não tem consciência de como uma tristeza se manifesta em você, você sabe como a alegria começa a se expressar no seu corpo,
Então, seria isso de se autorizar a sentir, porque a vulnerabilidade nos torna vivos, sabe? E quando nós entramos em contato com isso, nós sentimos a vida acontecendo dentro da gente. É diferente de quando eu faço esse controle enorme para negar e só sentir as coisas boas. Então, isso seria de mudar o foco, tá? O foco de eu não quero sentir isso para eu me permito, eu me autorizo. E você pode começar a desenvolver esse discurso de que eu crio esse espaço seguro dentro de mim. Então, no sentido de que tá tudo bem, não sei como você se trata, como você trata alguém que você ama, mas no sentido, poxa, tá tudo bem, Laura, você sentir tristeza agora, sabe? Eu me permito sentir tristeza agora. E eu sou esse lugar seguro. Um exercício que eu gosto de fazer também é de imaginar, dependendo da dor, se é uma dor que eu entendo que é uma dor existencial que vem lá da infância, você pode visualizar como se fosse a tua criança, você com 3, 4, 5 anos no seu colo, e você dando espaço, você acolhendo essa criança, porque muitas das dores que você revive são dores que você experienciou lá na tua infância e que ainda não foram curadas. Então observa se diante de um sofrimento, de uma dor, se é essa pessoa adulta que está sofrendo, essa mulher adulta, ou se essa dor é uma ferida que foi aberta lá na infância e que até agora não foi cicatrizada, não foi curada, uma ferida que não se limpou, né? Então começa esse movimento de que eu tenho a mim, eu busco a ajuda dos outros, mas eu sou esse espaço seguro aqui também, eu sou essa cama que me acolhe, eu sou esse colo, né? Então, no sentido de que eu me apoio, eu estou ao meu lado também, assim como eu quero a ajuda, o apoio, como eu quero receber isso dos outros, eu também vou criando esse espaço dentro de mim. E isso é um exercício diário, gente, é um exercício diário. Em que momento, Laura? A partir do momento que eu me pego me julgando, me condenando, sendo crítica, reprovando as minhas ações, quem eu sou, minha atitude, isso começa na forma como você se olha no espelho. Por quê? Porque o sofrimento, a dor, ele já é o todo, é a bola de neve. Mas a bola de neve, ela começa com floquinhos, sabe? E é o que eu falo do processo da transformação, o processo de cura. Isso se dá pelo simples que é feito continuamente, sabe? É o simples que você vai acumulando. Então, são várias coisinhas simples, não é uma coisa grandiosa, sabe? E às vezes você está esperando algo mirabolante acontecer e não. A sua cura, esse acolhimento, isso de você, sabe, ser abrigo para a tua dor, isso também vem das coisinhas pequenas que você vai fazendo e que elas vão se tornando, então, algo grande. E seria isso quando você se olha no espelho, sabe? Num dia que você não tá legal, você se julga por você não estar sendo produtiva, você se julga por você não estar inspirada, por você não estar a fim de fazer o que você tem que fazer. Não quer dizer que você vai ter que deixar de fazer, principalmente quando envolve trabalho, né? Mas você fica se condenando, você fica associando o teu valor ao que você está sentindo agora, o teu merecimento, como que você se trata, sabe? Como você fala sobre você para os outros, como você fala sobre você consigo mesmo. Porque como você é um lugar seguro de apoio e acolhimento para minha dor, se eu não consigo trazer esse olhar mais amoroso para mim, se eu não consigo me tratar de uma forma mais gentil, como que eu vou encontrar esse espaço? Eu não vou. E essa dor, isso vai ser muito aprisionador, porque eu não tenho a mim. Eu não posso contar comigo, eu não tenho o meu apoio. E ou você sofre em silêncio e vai para o fundo do poço, ou você se torna essa pessoa mendiga, que está sempre esperando ser salva, que se coloca no papel de vítima, que está esperando ser resgatada. E entendendo isso, que essa troca, esse compartilhar é uma dança. Eu estou bem, eu me movo na sua direção e te estendo a mão, mas a minha mão não vai ficar estendida o tempo inteiro para você, porque eu tenho que cuidar de mim. Então eu cuido de mim e quando eu estou bem, eu estendo a mão. Então assim, seria esse movimento de que hoje eu não dou conta, eu peço ajuda, mas entendendo que essa ajuda, um dia ela acessa a ajuda externa, e eu vou ter que dar conta do meu sentir, eu vou ter que ser esse colo, esse amor. Então eu preciso começar a criar essa relação. Então assim, a relação com os outros, gente, pensa numa relação de amor, de amizade, uma relação afetiva.
Isso é essa dança que eu falo do dar e receber. Isso é uma construção, não é assim, eu fui legal com uma pessoa, a gente conversou muito, nós nos tratamos muito bem e isso mantém uma relação. Não é assim. A relação é um exercício diário, é um cuidar, é uma troca. Então, assim, é uma manutenção, assim como uma planta, tudo na natureza já mostra isso, não é eu plantei uma semente, joguei água e isso vai florescer. Não, você vai ter que estar ali aguando essa planta, ela precisa do sol, então tem as necessidades básicas para que ela possa florescer. Na relação é a mesma coisa, não é eu fui gentil com você um dia e essa relação perdura, não é assim. Nós precisamos dessa troca. E na relação com você mesmo é a mesma coisa. Então, o quanto você se nutre e fortalece esse elo, esse vínculo, você com a mulher que você é, como é isso? Porque isso não vai ser mágico e ninguém pode fazer isso por você. E tudo bem, eu cresci num lugar onde todo mundo me maltratava, falava coisas duras. Tem muita gente que cresceu num ambiente de muita dor, mas você pode fazer diferente, sabe? É daqui pra frente. O seu hoje vai ser o seu passado, então você começa a construir essa relação hoje. Hoje eu não sei me amar. Laura, hoje eu não sei me acolher, hoje eu não sei enxergar coisas boas sobre mim. Então você parte desse ponto desse reconhecimento de que, ok, hoje eu não dou conta, então eu começo a acolher isso, o não dar conta. É você assumir isso, de que hoje eu não sei me tratar com amor, hoje eu não sei me enxergar com essa compaixão, hoje eu não sei me permitir. Então, esse seria o passo inicial, você parte dali, de que tá tudo bem, hoje eu não sei fazer isso, você admitindo para si. Então, sempre o processo de cura, o processo de libertação, de transformação, sempre vai vir desse primeiro passo de aceitação. E você acolhe o que vem com o que você está aceitando, tá? Poxa, quando eu admito para mim que eu não dou conta, eu me sinto triste, então acolha essa tristeza. E aí você começa a exercitar esse discurso, porque o que você pensa, isso vai refletir no teu sentir. Então você começa a exercitar e no começo você vai se sentir ridícula, no começo você vai ter vergonha, no começo vai ser artificial, você vai se sentir falsa, porque você vai estar falando para si de uma forma que você não está acostumada a ouvir, nem dos outros de repente. E o que você entende que você merece é o que você se abre e permite receber também. Então, se eu não consigo trazer esse discurso mais acolhedor, esse discurso de que me permito não estar bem, eu também não consigo receber o colo de outra pessoa, porque eu não me dou isso, então eu entendo que eu não mereço isso, sabe? Então, a forma como você se enxerga, a forma como você se relaciona consigo mesmo, que vai ser o termômetro, vamos dizer assim, a régua do que você se permite receber também. Então, se você se trata de uma forma muito dura, muito crítica, você não consegue receber um colo, você não consegue receber esse lugar de amor, de acolhimento, esse lugar, enfim, de apoio para a tua dor, porque você não se sente merecedora disso. Então você começa a exercitar, e como eu falei no começo, vai soar falso, vai soar mecânico, no sentido de que, ai, poxa amor, tá tudo bem, eu estou aqui com você, isso vai passar, sabe? Então, o que você gostaria de estar ouvindo de alguém, você começa a exercitar isso consigo mesma, por mais que seja mecânico, depois de um tempo isso se torna natural, sabe? Isso vai se tornando cada vez, você vai dando espaço, você vai abrindo espaço, como se fosse uma marretinha. A cada vez que você se trata e você fala consigo mesmo de uma forma mais amorosa, você vai dando esse espaço para que isso vai se tornando cada vez mais natural, que você vai se identificando mais com isso. Isso vai normalizando. E aí, quando você escutar isso de outra pessoa, você vai entender que é isso que você merece, porque é dessa forma como você se trata. E quando alguém falar com você de uma forma que seja menos que isso, você vai conseguir negar, você vai conseguir sair, você vai conseguir pôr limites, porque você criou essa relação de acolhimento e de amor que te permite identificar quando você não está sendo tratada desse jeito. Consegue entender? Então, assim, que são muitas coisas conectadas. Então, não é só uma dor, sofrimento pontual, mas é um todo, e você é um todo, né? Então, você tem vários papéis, você tem a sua mente, você tem o teu corpo, você tem as tuas emoções,
E é tudo integrado, então a forma como você trata um aspecto é a mesma forma que você trata outro aspecto, sabe? Não tem disso de que eu trato a minha mente de um jeito e eu trato as minhas emoções de outro jeito. Porque eu sou uma, a minha expressão é uma que eu levo para o todo. E você pode começar a observar então isso. Quando um amigo, uma amiga chega para você passando por um momento de dificuldade, dizendo algo difícil que está acontecendo na vida dela, o que você fala para essa pessoa, sabe? Qual que é o discurso que você tem? Como que você acolhe, você consola, você fica julgando? E quando é com você, como é esse discurso? Entende que às vezes isso é gritante a diferença do que eu dou para o outro e do que eu dou para mim mesma? E isso tão inconsciente muitas vezes que muitas vezes você pode entrar nesse mecanismo de que eu sou amorosa com os outros, mas muito dura comigo. E eu fico nisso, de que o que eu faço para o outro, na verdade, eu estou esperando receber isso em troca. E quando eu não recebo da mesma forma, eu me sinto frustrada, sabe? Eu me sinto triste, eu me sinto não vista. E esse mecanismo de dar para o outro o que você gostaria de receber, ele entra como uma troca, porque o que não é dito, lembra que eu falei quando você não nomeia, o que não é dito, ele não se torna óbvio para o outro também. Então é diferente de quando eu entro nesse espaço de vulnerabilidade, que eu não vou ficar fazendo algo só esperando ser tratado da mesma maneira, mas eu vou comunicar. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Fazer isso com o outro, mas fazer isso consigo mesmo. Então, identifica o que você vem sentindo. Ok, eu permito isso vir à tona, eu sinto no meu corpo, sem negar, apenas sentindo. Se eu conseguir, eu vou nomear esse sentimento. E a partir disso, então seria o que eu estou sentindo. E a próxima pergunta que você pode se fazer é: o que eu preciso? Porque muitas vezes você está frustrado, você não sabe dizer o que você precisa, como você quer ser ajudada. Vai buscando isso na sua vida hoje, diante do momento que você está vivendo, porque às vezes você precisa ser escutada, às vezes você precisa de uma palavra de apoio, às vezes você precisa de abraço, às vezes você precisa de um direcionamento, de um conselho. E se você não tem essa clareza do que você precisa diante do seu sofrimento, da tua dor, como que a outra pessoa vai te ajudar? Como que você vai se ajudar? Se você não tem clareza do qual é a sua necessidade hoje? Você precisa de descanso? Você precisa... De que forma? Você se sente apoiada, você se sente cuidada, você se sente acolhida? Porque quando você vai buscando a clareza disso, você começa a ter esse direcionamento do que você pode fazer, então, a partir para ser esse apoio para si mesmo, e você pode comunicar como que você se sente ajudada. Porque, de repente, você está interpretando que as pessoas não te amam, que as pessoas não te ajudam, porque a forma como elas estão te servindo, vamos dizer assim, que elas estão se movendo na sua direção, não é a necessidade que você está tendo, e você não está conseguindo identificar também essa troca que está acontecendo. Então, hoje, diante da sua dor, do seu sofrimento, entre em contato com isso, de que o que eu preciso aqui? E às vezes é isso, às vezes você só precisa se acolher, às vezes você precisa se escutar, às vezes você precisa se autorizar a parar, às vezes você precisa se autorizar a chorar. Quantas pessoas pedem desculpa, né? Ainda mais quando eu vou trabalhando nessa questão do autoconhecimento, de olhar para si, que a pessoa pede desculpa por estar chorando. Por que a gente se desculpa por estar chorando? Se isso é algo real no teu sentir, que é você expressando, você limpando, você está liberando algo que é real, né? Que está vindo a partir de lágrimas, mesma coisa, às vezes a raiva, vai expressar a tua raiva no sentido de como que você expressa isso? É correndo? É fazendo uma atividade física? É batendo no travesseiro? É gritando? Sabe? Então, assim, o quanto você se permite, sabe? O quanto você consegue trabalhar essa segurança emocional de fazer o que você dá conta, de ser esse colo. E é isso, de você se tornar um aliado. Eu vou criando essa relação de apoio, eu comigo mesma, porque por mais que eu esteja numa relação com alguém, eu sou dona do meu caminho. Essa pessoa é livre para sair quando ela quiser, né? Então, assim, nós caminhamos ao lado das pessoas, mas o caminho, ele é único, o teu caminho é único. E você vai viver nesse corpo até seu último suspiro.
Então, como é que você quer criar essa relação, sabe? De criando esse espaço cada vez mais agradável, sendo essa casa, você é lar, você habita esse corpo, né? Então começa a trazer esse olhar de compaixão consigo mesmo. Eu tô procurando uma frase aqui que eu adoro, que é do Rumi, deixa eu para falar para vocês. Então seria isso de você se conectar com essa humanidade, de que eu assim como os outros, sabe? Nesse sentido de eu assim como os outros não estão bem. Aqui é uma frase do Rumi. Eu até tinha um espaço terapêutico que eu escrevi nesse espaço essa frase, que é: a nossa tarefa não é procurar o amor, mas meramente procurar e encontrar dentro de você todas as barreiras que você construiu contra ele. Porque você já é o amor, nós somos amor, isso é a nossa essência. E essas feridas, essas ilusões, essas camadas, essas barreiras, elas nos distanciam tanto do que nós somos em essência, que agora o movimento não é buscar o amor, porque isso nós já somos em essência. Isso é o que você é. E quando você pega, vamos falar assim, um bebezinho que saiu do forno, né? A gente não consegue sentir nada além disso. Essa é a expressão natural. E é isso que você é. Mas a questão é o quanto você criou barreiras, quanto você criou proteções para se proteger, né? De dores, de sofrimento, e que hoje você não consegue mais entrar em contato com isso. Então, seria de buscar essas barreiras no sentido de que eu vou mergulhar em mim e eu vou permitir ser esse espaço. Então, seria de você construir de novo essa relação, mas construir de uma forma em que você vá sendo a sua própria amiga, sabe? Você vá sendo o seu colo e vai se familiarizando com esse espaço amoroso. Então é igual uma casa, entende? Esse corpo como uma casa, como eu cuido dessa casa, como eu trato, assim como umas coisas materiais, como você trata as coisas materiais que você gosta. E você começa a fazer esse mesmo exercício com o seu sentir de ser colo, de se autorizar, de se permitir dar conta e não dar conta, sabe? Ter momentos felizes, mas também se autorizar a passar por momentos de fragilidade. Ser produtiva, mas também passar por momentos em que você parou, que você paralisou. E entendendo sempre que o teu amor, o seu valor, o seu merecimento não está condicionado ao que você sente. Você não é os seus sentimentos, você não é os seus pensamentos. E o que você é em essência, isso é inegociável. Então isso tem que estar cada vez mais claro para você. Que não é porque eu tô sentindo raiva, não é porque eu tô passando angústia, não é porque eu tô triste, não é porque eu tô em dor que eu mereço menos, que o meu valor é menos. Não, isso aqui é o que é, isso não muda. Agora seria só a forma como você vai voltar para esse espaço. Como é que você vai se conectar e se aproximar desse espaço. E isso começa também a partir desse discurso. Então começa a se tratar de uma forma mais amorosa a partir dos seus pensamentos, da forma como você se trata. Então, como você recebe uma visita que é especial para você e como você se recebe, sabe? Então, seria esse exercício de começar a dar para si mesma o que você dá para os outros, para quem você ama, para as pessoas que você admira, para as pessoas que você honra. E nada mais justo do que isso. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro isso tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma anotação que eu coloquei aqui para compartilhar com vocês. Mas é isso mesmo que eu queria falar, então, nesse sentido de que nós construímos muitas barreiras, né, contra o amor, e a gente tem que fazer isso para se proteger de realidades muito duras. E então, muitas vezes nessas barreiras nós nos sentimos seguros e protegidos, e entender que existem outras formas de você se sentir segura e protegida sem barreiras, mas criando esse espaço de acolhimento, criando esse espaço de compaixão, esse estado de presença, de conexão comigo mesma e com o outro, e trazer essa humanidade de que eu estou vivendo uma experiência humana e isso faz parte. Isso não faz de mim menor, isso não faz de mim fraca, isso não faz de mim frágil. Isso me torna humana, assim como as outras pessoas. E sair desse ideal de perfeição, porque isso pesa. Isso pesa e isso não é quem você é em essência, isso não é o natural.
E você está aqui exatamente para experienciar e viver tudo isso. E diante disso tudo também eu quero convidar vocês, porque amanhã vão abrir as inscrições do Mergulhando em Si, que é um trabalho que eu faço com as mulheres de empoderamento feminino a partir do autoconhecimento. E o tema dessa próxima vivência, então cada vivência tem um tema específico e é uma jornada que eu faço de um mês, e o tema dessa vivência vai ser o amor próprio. Então exatamente de começar a construir essa relação, de você enxergar o teu valor, de você aceitar as suas imperfeições, de você se acolher nesses momentos de vulnerabilidade. E as inscrições vão ficar abertas de segunda, de amanhã até sexta-feira. E é uma jornada, então, de 2 encontros por semana. Em um encontro eu vou trazendo essas percepções de que outra forma você pode se enxergar, de que outra maneira você pode trazer essa lente, porque, como eu falei, às vezes você está tão identificada com algo que isso se torna o real para você no seu sentir, no real nas suas ações. Você limita a tua existência, a tua relação consigo mesma, e é o que você traz para a tua vida, para a tua caminhada, porque é isso que você está enxergando que é. Então, de que outras maneiras você pode se enxergar, de que outras maneiras você pode se perceber, e o quanto você vem se enxergando de uma maneira que te enfraquece, que tira o melhor do que existe em você. E não é sobre ser uma super mulher, não é sobre ser perfeita, mas algo natural teu que de repente você não enxerga como positivo, algo que você vem condenando e julgando, sabe? E que isso está te enfraquecendo, te aprisionando dentro do teu sentir. Porque se você enxerga isso, isso é o que é real para você. E de repente você se identifica tanto com isso que quando alguém diz algo bom para você, você não consegue acreditar que isso seja verdade. Então, o amor próprio, ele é também um aprendizado, ele também é uma construção. Então, nessa jornada de um mês, uma vez por semana, vão ser nas terças, às 19h30 do Mato Grosso e às 20h30 de Brasília. Eu trago essas percepções, que seria como você trazer isso para o teu autoconhecimento, para a prática. E na quinta-feira, né, são 2 aulas por semana, na quinta-feira, às 19h30, eu trago então uma experiência, que é como você vai trazer isso para o teu sentir, como você vai acolher isso, como você vai vivenciar dentro da conexão com o teu feminino. Então, são 4 aulas. Eu não estou aqui com os temas das aulas agora para falar para vocês, mas tem ali no link na bio, tem todas as informações sobre o Mergulhando em Si, e vai começar amanhã as inscrições e vão até sexta-feira. Então, outra coisa que vai acontecer também, que eu deixei aberto nesse Mergulhando, o acesso a todas as aulas dos outros Mergulhando em Si que eu já fiz. Então, está tudo gravado, e durante o período do Mergulhando em Si você vai poder ter acesso aos outros temas, que eu trabalhei a polaridade masculina e feminina, que eu trabalhei também como você trazer para ação, de você sair desse processo de estagnação, as coisas que você quer fazer acontecer na sua vida quando você está se sentindo perdida. E é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês. E se vocês têm interesse em participar do Mergulhando em Si, pode me mandar mensagem por aqui que eu passo todas as informações, tá bom? Um beijão e comecem a exercitar esse olhar, esse auto-amor com mais carinho e mais compaixão.